Fala, seus peixão, beleza? Vamos falar de 4-3-3? Ah, nosso querido Pedro Caixinha, o nosso sistema tático que não muda. E vamos para mais um ano de 4-3-3 sem mudanças. Foi assim, está sendo assim em 2025, foi assim em 2024, foi assim em 2023, o ano que o Santos foi rebaixado, com leve mudança ali naquela fase que o Santos ganhou algumas partidas no final do ano, quando se propôs jogar no 3-5-2 com o Marcelo Fernandes, o Presuntinho, né? Mesmo com aquele time ruim, o time venceu alguns times fora, né? Flamengo fora, Palmeiras fora. Palmeiras num 4-4-2, o Santos num 4-4-2 contra aquele Palmeiras e o Santos venceu aquele jogo, né? 2022 só 4-3-3, 2021 só 4-3-3, com um pouco de Carille usando o 3-6-1 ou 3-5-2, também foi um momento que funcionou. Estamos assim há muitos e muitos anos. Mas vamos lá para mais um ano de 4-3-3. O esquema que funciona no futebol, o único esquema que funciona no futebol, né? Mas quero conversar com vocês sobre Pedro Caixinha, né, meu amigo? Pedro Caixinha, o Santos enfrenta o Fluminense fora de casa. O Fluminense que vem de uma goleada estrondosa aí na Copa Sul-Americana por 5-0, com o Renato Gaúcho já começando muito bem o seu trabalho no Fluminense. Né? Venceu por 5-0, 2 gols do Everaldo, 2 gols do Germancano, o Fluminense jogando pra frente. O Santos vai sofrer contra o Fluminense, tá? Mas a impressão é que o Pedro Caixinha vai pro tudo ou nada, né? Porque ele tirou todos os meninos do time titular, né? Tirou o JP Sherman, que eu até acho que não mereça ser titular, mas é que é o Léo Godoy que vai jogar, né? Podia tentar um 3 zagueiros? Poderia, né? Mas dá muito trabalho pensar fora da caixinha, né? Olha só. Mas enfim. Vai Léo Godoy, tirou o Bom Tempo de titular para colocar o Pituca, insistiu com o Guilherme na ponta esquerda, o Roleiser vai jogar como meia centralizado e o Tassiano de novo como ponta direita. Espero que ele mescle, né? Que ele faça um 4-4-2, mesmo com o Guilherme sendo o armador pelo lado esquerdo. Podia ser o Barreal, né? Que é meia, né? Pelo lado esquerdo, né? Pra quê? Por que fazer isso? Poderia funcionar? Poderia. O Barreal tem mais refino técnico do que o Guilherme tem. O Barreal também é bom na recomposição defensiva? É. Vamos de Guilherme, que não tá merecendo ser titular mais. No jogo contra a Água Santa, ele fez 2 gols no jogo treino. Guilherme titular, tá certo, né? E Tassiano da ponta direita, não funcionou nenhuma vez, mas vamos lá com Tassiano de ponta direita. Vamos lá, Pedro Caixinha, né? Talvez a única coisa boa aí seja o Roleiser de meia, tá certo? Com uma possibilidade, momentos que eu vi ele jogando assim no Estudiantes quando eu cobri a Copa Argentina, tá certo? E eu gostava muito dele nessa função, embora lá ele também jogasse como meia aberto pelo lado direito ali no Estudiantes, quando era com camisa 10. Gostava muito dele do Mancuso, que hoje é lateral do Fortaleza, e do Ascacibar, volante do Estudiantes, que também acho um baita jogador que podia ser um reforço para o Santos, tá? O que eu entendo desses movimentos de Pedro Caixinha? Ele vai tentar jogar de um jeito mais retraído, talvez buscando explorar contra-ataques, né? O Neymar vai voltar a jogar, acho que entra no segundo tempo, eu não sei se o Neymar vai começar jogando, não sei. Acho que ele vai entrar no segundo tempo, assim como ele aconteceu no jogo contra o Botafogo de Ribeirão, dependendo da circunstância do jogo. Porque se o Santos estiver tomando uma cacetada, eu não sei se ele vai botar o Neymar no jogo não, cara. Não sei. Pra não queimar o Neymar, como se o Neymar precisasse de proteção, tá? O Neymar tem que jogar, tá ali, cara, tá disponível, tem que jogar, tá? É isso. A gente pode até falar com relação a minutos, até porque é um retorno de novo. Ficou mais 33 dias fora, até voltar a trabalhar dentro de campo de novo. Mas, querendo ou não, estando disponível, ele tem que jogar, porque ele é o Neymar, velho. Tá bom? Então, dito isso, mais que ele vai começar com esse time, não me agrada, tá? Eu até entendo a tirar ali para tentar fazer um meio-campo um pouco mais pesado, mais reforçado, que o Pituca tem um poder de marcação melhor do que o Gabriel Bom Tempo, né? O Gabriel Bom Tempo é um meia. Por que não jogar com o Gabriel Bom Tempo na função que ele joga mesmo, que é meia direita, que é jogar ali, né, fazendo o flanco direito, jogando não necessariamente como um ponta, mas como um criador de jogadas, sem ser aquele cara que afunila para cruzamento o tempo inteiro, mas é um cara que joga muito bem nessa função, tal qual o jogo que o próprio Pedro Caixinha colocou o Gabriel Bom Tempo e ele se destacou muito sendo o melhor jogador do Santos, que foi o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, que foi um grandíssimo jogo do Gabriel Bom Tempo, inclusive com gol e assistência naquele jogo, né? Vamos lembrar disso. Pois é, não usou mais, né? Não usou mais o Gabriel Bom Tempo na função que ele
joga. Inclusive, no jogo treino contra a Água Santa, ele deixou o Gabriel Bontempo de 8 e botou o Rian, que é 8, de ponta direita. Ô, Caixinha, pelo amor de Deus, cara, eu entendo o teste, tá? Eu acho que jogo treino é pra isso mesmo, pra testar possibilidades, mas por que não testar o Rian na função que ele faz, na função que ele se formou como jogador? Você botou o Gabriel Bontempo nessa função, até porque ele conseguiu se destacar fazendo essa função de camisa 8 aí, né? Um armador pelo meio ali, avançando o jogo e dando certo em boa parte dos jogos dele, né? O Gabriel Bontempo eu acho que é um dos jogadores mais consistentes do time no ano, apesar da pouca idade. Mas o Rian é um camisa 8, ele tava ali afastado porque estava se tratando de uma contusão, voltou, ele não entrou em campo ainda nenhuma vez com você, Caixinha, e você não usou ele como camisa 8. A grande diferença do Rian em relação aos jogadores da mesma posição é que o Rian é um camisa 8 propriamente dito, um segundo volante e que pisa muito na área para finalizar, ele tem muito bom jogo aéreo, é muito bom no posicionamento. Ele lembra muito as características do Paulinho, que jogou na seleção brasileira, no Corinthians, etc. O Rian lembra muito essas características de ser esse segundo homem de meio de campo, que óbvio, tem a armação e a marcação como pontos principais, mas tem também essa qualidade de pisar na área, de ser um elemento surpresa e de ser um jogador com um bom número de gols para a função que ele tem. Você pode pegar os números do Rian na base, ele sempre tem um número muito, muito interessante de gols marcados. E não ser utilizado na função dele me incomoda bastante, né? O cara ele não usou e eu acho que é um dos grandes erros do Caixinha não ter testado o Rian quando tinha oportunidade. Ele teve, ele não colocou em nenhum momento. Ele colocou até o Patrick para jogar e não testou o Rian em nenhum momento. Isso me incomoda bastante, tá? E eu não tô nem falando com relação a esse jogo do Fluminense, o Rian jogar, ser o 8, não. Só tô falando que, pô, jogo treino, bota o cara na função dele. Deixa ele jogar de 8. Observe ele jogando na função que ele sempre desempenhou na carreira. Né? Mas botar o Bontempo de 8 e o Rian de ponta me incomodou. Tá bom? Enfim, continuando aqui. Né? Quando ele bota esse meio de campo aí com Pituca, Schmidt e Roleiser, eu vejo ele tentando segurar um pouco mais o jogo. Ele vai tirar um pouco o poder de criação e vai tentar ganhar na força física, que é justamente botando o Léo Godoy, que tem mais força física do que o JP Sherman, mas não quer dizer muita coisa, né? O Escobar é um jogador que tem a diferença pela força física. Tem o João Schmidt e o Pituca ao lado dele, justamente pela força física. O Pituca porque é mais rápido do que o João Schmidt. A gente sabe que o João Schmidt com a bola no pé tem qualidade, mas na velocidade ele deixa muito a desejar. O Santos precisa de um camisa 5 para ser titular, né? Ele falta muito na velocidade. Então o Pituca é o cara que vai entrar para correr ali, tá certo? E porque tem um poder de marcação melhor do que o do Gabriel Bontempo, que afinal não é volante, né? O Tassiano justamente para isso, para entrar, para combater muito a criação pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, né? O nosso lado direito de ataque. Mas, pô, botar um cara pra só marcar ali a saída, sei lá, né? Eu, pensando aqui, talvez o interessante para você ter um time físico, tá? E o Tiquinho era titular, ok. Tá certo? Mas acho que pensando num time físico, tá? O que eu tentaria, né? No meu modo de ver. Tira o Tiquinho, bota o Tassiano de 9 mesmo. Você não vai ter, talvez, um pivô, mas você vai ter um cara que vai brigar por mais bolas, tem mais velocidade, tem mais força física do que o Tiquinho nesse momento, tá certo? E tem mais mobilidade, né? Que é o Tassiano. O Tassiano se movimenta muito mais do que o Tiquinho Soares. Talvez seja interessante ter o Tassiano ali como 9, como ele jogou em outras partidas. Em outra partida também, que eu não lembro quem foi o adversário, mas inclusive ele fez gol, tá certo? E aí o Bontempo do lado direito, para fazer a função que lhe cabe, o Roleiser centralizado e do lado esquerdo o Barreal. Ah, mas o Guilherme tem uma entrega tática maravilhosa. Mas, pô, cara, entender o momento é imprescindível. O Guilherme não tá bem. Ele não tá bem. Já tá na mesma fase do JP Sherman. A torcida tá com raiva do cara. Tira o cara, poupa o cara. Poupa o cara um pouquinho, cara. E ninguém tá falando, não ponha nunca mais. Não, você não precisa ser titular incontestável, intocável. O que o Guilherme fez na carreira e no Santos pra ser titular incontestável do time? Pô, cara, o cara jogou a Série B, mano. Cora foi artilheiro do Paulista e a gente tá vendo que o Paulista não serve pra nada pra falar, caramba, olha só, destaque no Paulista, tá jogando muito. Não, né? E o Guilherme, tirando o clássico contra o São Paulo, por mais que ali ele jogou bem, e por mais que ele tenha marcado gols
contra o Corinthians, por exemplo, ele não foi bem nos jogos grandes. Nem contra o Bragantino, nem contra o Palmeiras, nem contra o Corinthians, não jogou bem. Ele jogou bem só contra o São Paulo, mesmo assim o craque do jogo pra mim foi o Gabriel Bontempo naquela oportunidade. Foi o cara que mais puxou o jogo, mais buscou alternativas de jogo. Né? E você vai ter a entrada do Neymar no segundo tempo. E aí, pra entrar o Neymar, você vai tirar o Roleiser, deixar o Tassiano e o Guilherme de ponta esquerda, porque não toquem no meu Guilherme. Sei lá, o Caixinha, ele tá assim, né? Tá claro e evidente que ele vai cair em algum momento. Pra mim, é isso que tá acontecendo. E ele sabe disso. Ele sabe que o cargo dele tá em risco. E ele tá usando tudo que ele pode pra tentar segurar esse cargo. O que eu acho bem complicado, né? Porque aqui no Brasil é aquela coisa, né? A gente sabe que o técnico vai cair, só não sabe quando. O Caixinha tá nessa iminência de ser substituído, cara. Tem técnicos no mercado, como eu falei na live aqui no pós-jogo. O número de técnicos e o nome desses técnicos disponíveis no mercado, por mais que talvez eles não queiram vir ao Santos, abre a possibilidade e cria uma pressão no trabalho do Caixinha, cara. Você tem o Tite disponível no mercado. Não sei se o Santos conversou com o Tite, nem se vai conversar, ou se o Tite treinaria o Santos. Mas tendo o Tite disponível no mercado, cria uma pressão no Caixinha. Tendo o Sampaoli disponível no mercado, cria uma pressão no trabalho do Caixinha. Tendo o Dorival Júnior disponível no mercado, cria uma pressão no trabalho do Caixinha, né? Principalmente o Sampaoli e o Dorival Júnior, que já tem trabalhos bons no Santos. Mais o Dorival do que o Sampaoli, por exemplo, né? O Dorival foi campeão no Santos algumas vezes. Então, esses caras já têm uma história no clube e cria uma pressão em cima do treinador que tá ali. E ela existe. A gente pode recusar, negar, ela existe, cara. E o Caixinha sabe muito bem disso. Então ele tá tentando criar um time que, na minha forma de pensar, é um time mais forte fisicamente, que vai aguentar, teoricamente, mais o tranco do jogo, só que é um time muito mais fraco no poder de criação. Embora, pelo menos no desenho que o Caixinha vem utilizando nos jogos, isso não tá fazendo efeito também. O Santos não tá criando demais. Né? O Santos até fica com a bola no campo de ataque, mas não tá encontrando alternativas e nem espaços para explorar, para criar as jogadas, né? O Santos fica muito preso ali nas marcações dos times que está enfrentando. Então, pode ser uma boa você jogar em transição muito rápida. E tendo a transição muito rápida, eu não vejo o Tassiano sendo esse cara para puxar na velocidade. Eu acho que ele pode ser um cara ali para chegar na força física como um 9. Para mim, o Bontempo teria mais essa característica. O Guilherme mesmo encaixa, né, nesse sistema porque é um jogador de lado de campo e a velocidade, na teoria, é o seu grande diferencial. Mas o Barreal também é um jogador rápido, o Roleiser também é um jogador rápido, o Pituca tem boa velocidade. Então o Santos tem jogadores para fazer essa transição rápida. Eu quero ver se vai encaixar. Eu não vejo o Tiquinho sendo um jogador de transição rápida. Eu vejo o David mais combinando com esse estilo de jogo, de transição rápida. E o Tassiano também. O Tiquinho é um jogador mais postado. Né? Vamos ver como esse time vai se encaixar e se isso vai dar certo. Tomara que dê, cara. Eu não vou torcer nunca pro Santos perder, para que técnico caia, etc. E nem sou hiper a favor da troca, eu só acho que ela vai acontecer, tá? Eu acho que o Caixinha vai acabar saindo. Mas eu já tenho mudado um pouco a minha opinião. Eu acho que o Caixinha já teve tempo suficiente, nesse período que ele assumiu o Santos, de dar uma cara pro time. Por mais que eu entenda que a continuidade de um trabalho é importante, você tem que ver evolução no jogo a jogo. Você pode ter derrapadas ali, esse jogo foi muito mal, aquele foi muito bem, mas a cara do time é essa aqui, ó. Essa é a cara do time, o time joga por esse jeito certinho de atuar, e a gente não vê isso, a gente vê um esquema tático fixo, ali, esse esquema tático, mas não tem uma consolidação do trabalho. Você não vê, pô, tá bom, né? O time avança muito rápido pelos dois lados. A única coisa que a gente vê é um 4-3-3 com com o lateral direito fazendo a ponta direita e sendo completamente subtraído no sistema porque o time é muito pesado na defesa, né? O Gil tem que cobrir o lateral direito, então fica muito complicado porque não há velocidade para fazer isso. É muito complicado. O Caixinha não colocou o Pituca de 5 em nenhum momento. Você vê só isso, você vê pouca coisa, né, de fato, de criação. Você vê caras nas posições e até um time que joga pressionando mais no campo de ataque, mas é muito kamikaze, não tem um cuidado, um refino na marcação, no jogada aérea. Isso eram coisas que deviam ter evoluído desde que o Caixinha assumiu, porque na primeira coletiva o Caixinha fala sobre marcar o homem e não a bola. E o Santos, 3 meses depois, continua marcando só a bola. Ou seja, é um trabalho que ele sabe o que falar, mas não sabe o que fazer.
né? Mas eu quero te ouvir, quero saber o que você acha, né? O que você acha do que o Caixinha tá fazendo, se ele tá... já ligou o dane-se ou se ele tá no tudo ou nada mesmo. Vamos tentar com esse time, se encaixar, tá certo, se não, tchau. Eu só consigo chegar nessa conclusão. Quero te ouvir, deixe sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Tchau.